Bom, pessoal, agora eu vou mostrar a massa para vocês, que é 2 por 1, areia média, 2 partes e uma parte de cimento. Ela já está bem misturado, né? Já está bem legal. E também, conforme a gente vai molhar, a gente vai misturar mais um pouco. Deixa bem ela espalhada assim. A gente molha com cuidado. Agora é a parte que a gente coloca um pouco mais de água, mas sempre com cuidado. Molha e deixa. Deixa aí pelo menos uns 5 minutos. Pelo menos uns 5 minutos desse jeito. Para ela agir bem, impregnar e não formar aqueles pelotes, que é muito característico na hora de misturar a massa farofa. Deixa agir bem. Enquanto isso, como o nosso canal aqui é Mão na Massa, eu vou falar do molde. O molde que a gente vai usar hoje é esse aqui, que é um vaso de plástico. Aqui, ó, embaixo ele tem esse formato, fundo, e aqui embaixo ele é menor e maior na boca. Por que é interessante a gente falar do molde? Como a gente vai fazer um molde único de uma parte, ele tem sempre que ter essa característica, mais fino embaixo e mais largo em cima. Esse aqui ele tem uns detalhes que você está vendo aqui do lado esquerdo no vídeo. Esses detalhes eles são, né, na borda. Por exemplo, se esses detalhes fossem aqui embaixo e travasse o vaso na hora de desenformar, não daria certo. Então qualquer vaso que você for escolher de plástico, ó, por exemplo, esse do último vídeo, quem não acompanhou, o link do vídeo tá aqui na descrição, ele tem a mesma característica. Ele é mais fino embaixo e mais largo em cima. Qualquer vaso que tiver essas características você pode usar, não necessariamente precisa ser esse. Bom, fica a seu critério, você pode escolher esse ou o que tiver aí na sua região, desde que seja fino embaixo e largo em cima. Bom, então a massa aqui já agiu por 5 minutos a água e agora a gente mistura. A água já foi bem absorvida pela areia, né? E a intenção aqui é não formar muito pelote, né? Que seriam esses daqui. A gente mistura bem aqui, espalha bem a massa. Então, quanto menos pelotes de massa, pedra que formar, é melhor agora. Espalha bem. O segredo para o que a gente vai fazer hoje, né? Eu vou mostrar as dificuldades também de fazer a massa farofa diretamente no molde sem a nata. Como foi o último vídeo feito com a nata ajuda na fabricação. Agora aqui é a massa farofa direto no molde. E você vê aqui que ela tá quase no ponto. Ela é bem seca mesmo, ó. Tá bem seca. Porque a areia aqui também estava um pouco molhada, né? Então você tem que controlar. Ela aqui tá no jeito. Aqui é só misturar. Ela tem esses pelotes aqui, ó, que tá um pouco mais molhado. Então aqui é só misturar bem. O segredo dessa massa é misturar bem. Tem que misturar muito bem mesmo. Tá bem misturada. Foi pouca água. E agora a gente só confere esses pelotes. Fica bem pouco. Se você deixar a água ser absorvida primeiro, já facilita muito para você misturar. Basicamente é isso. Ó, dá a impressão que ela tá seca, mas não.
Isso aqui que é importante. Olha lá. Já fica bem assim. Esse é o ponto ideal. Olha lá. A hora que você faz assim, não pode ficar água. Ela tem que ficar firme assim. Se você fizer assim e ela ficar úmida, a água, ela está muito molhada. Não vai dar certo porque a gente está apresentando hoje. Olha lá. É isso. Então agora a parte do óleo. No último vídeo, para você que não viu e está chegando hoje, eu falei do óleo queimado. Por que eu uso óleo queimado, né, de motor de carro? Porque ele é de graça. Simplesmente isso. Até a água também, eu uso água da chuva, tudo de graça. Aqui, quanto mais a gente puder economizar, melhor. O intuito desse canal é esse. Pra gente, por quê? Pra gente ter uma boa margem de lucro quando for vender, ou gastar menos se a gente for fazer pra gente. Se você quiser, você pode comprar um óleo de motor de carro, você pode usar óleo, né, de cozinha, qualquer óleo, desde que seja óleo. Em qualquer vaso que você precisar montar para desmoldar. Aqui, usando sempre o óleo queimado, né, o famoso óleo queimado, vai ser pouquíssimo óleo, mas menos óleo do que a gente passou no último vídeo, que usou a nata. Aqui vai ser o mínimo mesmo, você só vai passar assim, ó, pouca coisa, pouquíssima coisa, aqui no fundo também, ó. Basicamente é isso. E você vem com um pano depois, só espalha o óleo. Pouquíssimo óleo. Espalha bem, né? Pouco óleo, bem espalhado. Para formar uma película bem pequena. Vê bem, ó, quase nada de óleo mesmo. Praticamente nada. Você apenas usa como se fosse um lustramóveis. Aí, fica bem assim. Muito bem. Vamos então para a produção do vaso. Não tem segredo. É simples. Só ter calma e empenho você vai conseguir. Começando aqui pelo fundo, né? Como ele tem uns detalhes. Agora, aqui o fundo desse vaso, ele tem uma elevação aqui no meio. E as bordas têm um detalhe. Então o fundo agora aqui, nesse caso a gente não vai se preocupar muito. Se ele fosse um fundo reto, você já completava o fundo dele e já deixava o fundo pronto. Aqui, como ele tem uma elevação, a gente vai não se preocupar muito com ele. E você usa um soquete, né? Que a gente fez aqui com um carbro e uma ripa. Principalmente aqui é os cantos, que vai precisar de uma atenção especial agora. E pronto. E vem com a massa. Bom, eu coloquei aqui bastante massa e a gente vai selecionar a espessura. A dificuldade de muitas pessoas, principalmente quando começa, é a espessura do vaso. O que eu indico? Você começa espalhando a massa assim e já vai selecionando a espessura. Vira de lado, vai sempre igualando e vai com cuidado pegando do fundo, vai sempre pegando da lateral. Essa forma, ela tem um problema, que já vi muitos vídeos falando, né, de fazer vaso desse jeito, mas aqui eu sempre conto um problema, principalmente quando eu comecei a fazer vaso. Ela é mole, e isso não é bom. Olha só, ó, qualquer forma que você for fazer, ela não desmancha. A massa está parada porque ela
tá praticamente seca, tá úmida aqui. Ela não desmancha. Também aqui, para quem está começando, é uma dificuldade. Então comenta para mim aí no vídeo qual é a sua maior dificuldade, né, na fabricação desse tipo de vaso. Se você também passa por essa dificuldade. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque a minha intenção no próximo vídeo é apresentar uma solução, que é o reforço dessa forma para a gente conseguir ter mais eficiência para produzir, né? Eu tenho essas formas aqui que eu fabrico, que elas são feitas de cimento. Elas são feitas totalmente de cimento para fazer, por exemplo, essa forma faz esse modelo de vaso. Então, com o tempo, a minha intenção é mostrar como fazer essa forma. E por que eu falo isso? Porque eu quero trazer um material útil, né, informativo, né, que possa ajudar as pessoas para fabricar o vaso. Então, retomando aqui, aqui você não vai se importar muito com o fundo, agora no momento. Você só vai igualando. Aqui o fundo, ele está um pouco mais grosso, né? Você vai deixando para ele não desmanchar. E vai colocando mais massa. Esse aqui é um vaso muito rápido de fazer. Muito rápido mesmo. É um vaso aí de 42 litros, mais ou menos. Esse aqui você faz mais ou menos com prática aí uns 10, 15 minutos você faz um vaso desse. Aí que eu tava te falando, ó. Você começa a mexer, a forma ela vai balançando, ó. Isso aqui é necessário você ir fazendo, para a massa não descer, olha lá. A forma vai balançando. Dá para fazer, pessoal, dá para fazer o vaso assim. O vaso vai ficar bom? Vai ficar bom. Mas eu digo que dá para melhorar. Então o meu intuito é esse, é sempre melhorar. Se você tem a oportunidade de melhorar, eu acho que é interessante melhorar, não é? Então a intenção é essa, principalmente na velocidade, na qualidade do vaso, na espessura, né? Porque aqui você tem que fazer um vaso um pouco mais grosso, para ele não desmanchar, principalmente na parte do acabamento. E depois, com o reforço da forma, vocês vão perceber que fica muito mais fácil. Eu vou fazer um vídeo depois com o reforço da forma, né? Eu vou usar as dificuldades que vocês têm aí, que vocês vão comentar, para fazer o próximo vídeo em cima dessas dificuldades, né? E explicando. Não que eu saiba tudo, né? Mas através da dificuldade das pessoas, não tenham medo de comentar, de perguntar. A intenção é sempre melhorar. Tanto eu, como, né, eu estou trazendo conteúdo para eu aprender, principalmente com a sua dificuldade, e também para aprender a passar para você como resolver. Como resolver, porque graças a Deus a gente já passou por essa fase do início, né, que é difícil. Não é fácil você fazer um vaso desse jeito aqui, usando essa técnica, mas também não é impossível. Bom, aqui, pessoal, ele tem um detalhe. Esse detalhe da borda, né, que é importante. Aqui você vai ter que apertar bem. E quanto mais você aperta o vaso, mais ele balança. Olha lá. Ó. Olha só. Mostra ele inteiro. Olha lá, ó, como ele balança. Você tem que apertar bem, porque senão vai acontecer isso que aconteceu com esse vaso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Eu fiz com calma, eu fiz com muito capricho. Ele ficou muito bom, mas aqui ele ficou com essa divisa. Comenta aí se isso já aconteceu com você, né? Se essa é uma dificuldade que você tem. E esse vaso aqui faz menos de 24 horas que foi feito. Menos de 24 horas. Então, dá para fazer o vaso assim, né? Ele vai ter que ser um pouco mais grosso, né, do que poderia ser,
vai ficar mais pesado, vai gastar mais material. Ah, você tá vendo só o ponto negativo. Não, eu tô falando a realidade mesmo, né? Eu tô certo? Não sei. Eu só tô te falando o que realmente vai acontecer. Agora, se você melhorar a forma, né, conseguir melhorar a forma, você vai melhorar a forma de fazer o vaso. Aqui não tem jeito, você vai ter que apertar para ele ter um acabamento legal. E se você não apertar, ele vai ficar cheio de retração. Cheio de retração. Você vai colocando, ó, espalhando, empilhando. E ele com pouco óleo e a massa estando pouco úmida, ele não desce. Mas você tem que sempre deixar ele nessa espessura, um pouco mais grosso. Porque se você fizer muito fino, vai dar problema. Já chega na borda, apertando bem a borda, né? Assim, pra cá. E pela borda você tira a espessura que vai ser o vaso. Olha lá. A borda dele, mais ou menos 1 polegar, um pouco mais de polegar esse aqui. E daí você vê o formato do vaso e vai até o fim. Olha lá, a espessura dele vai ser essa. Vai numa reta até lá, acompanhando o formato do vaso do lado de fora. E tira o excesso. Se precisar, você aproveita e já espalha. Aperta bem a borda. Pode virar o vaso sem medo. Por que o vaso desse a gente desenforma em menos de 24 horas? Primeiro, a espessura dele. A espessura dele é bem grossa, então não tem o perigo de quebrar na hora de desenformar, você seguindo passo a passo, né? Pegando ele sempre com cuidado, né, para evitar. E o tempo também não pode estar frio, né? Muito frio, assim. Se você estiver numa região que faz muito frio, você tem que analisar e ver. Agora, se for calor, você desenforma ele tranquilamente aí em umas 15 horas, 12 a 15 horas, dependendo do calor que tiver. Aqui estava aproximadamente 25 graus, né? Eu fiz ele ontem por volta de umas 4 horas e desenformei hoje por volta de umas 11 horas. Então agora a gente cuida da espessura dele. A gente acompanha, né? Ele fica um pouco mais grosso mesmo. Então você acompanha pela borda, tira manual. Se você quiser, você pode usar uma colher também, ó, para ir tirando. Eu gosto de tirar manual porque eu acredito que é mais fácil controlar. O controle está embaixo. Posso usar uma guia? Depende, porque a areia média ela tem um pouco de pedra. Então se você for começar a passar a guia em tudo, pode ser que ela arranhe a massa do vaso, pode ser que solte a massa e você não perceba, né? Precisa de ter assim habilidade para fazer, né? Então talvez dependendo se você acha que dá para fazer, é uma boa. Eu já acostumei fazer no manual e acho melhor fazer assim. Controla a espessura.
e vai tirando do fundo. O fundo, por enquanto, você não se preocupa com ele. Na hora de você fazer o furo da drenagem, daí a gente vai ver a espessura do fundo. Porque conforme a gente vai tirando muita massa, a gente tira um pouco do fundo também. Ele pode ficar fino. Então, na hora da drenagem, de fazer o furo da drenagem, a gente resolve isso daí. Então, basicamente é isso. É espalhar da massa a parte manual. Agora vem o grande desafio. Por que que eu falo? Quando a gente faz o vaso assim, dessa forma, nessa hora é a hora mais importante. Porque agora a gente empilhou, a massa está aqui, e a gente precisa compactar essa massa. Compactar, mas compactar bem mesmo. É aqui que vai dar a resistência do vaso. Por que que ela precisa ser mais grossa aqui? Justamente por isso. Olha lá. Olha lá, eu estou apertando, a forma inteira está mexendo. Ó. Olha a forma inteira mexendo. Dá para perceber bem, né? Ó, eu apertei, olha o trinco. Olha o trinco. Eu estou apertando, ó, olha o trinco aparecendo. Isso acontece no vaso inteiro quando eu faço isso, quando eu aperto. Porque a forma precisa ser firme. E essa forma ela não é firme. Quando a gente tem a nata de cal e cimento, que eu expliquei, que eu mostrei no último vídeo, essa nata ela estabiliza a forma. Então quando a gente aperta, é a nata que sofre. Então conforme a gente vai compactando, a nata vai se amoldando. Já na massa farofa não. Na massa farofa, ela vai deixando os trincos. Então por isso que é importante a gente reforçar a forma em si. Que daí, se você quiser aprender, né, a fazer esse reforço da forma, você comenta para mim aí que você quer aprender. Comenta, quero aprender, né? Comenta que você achou interessante essa ideia, né? Se você já viu em algum lugar também, né? Se você já faz na sua casa ou não. Se é algo assim que você viu pela primeira vez. E para eu saber, né, o que eu vou montar para o próximo vídeo. Aqui, ó, tá vendo? Fica bom, fica legal, mas ó a grossura que tem que ser o vaso. Se for um vaso um pouco mais fino, ele vai ficar um vaso defeituoso. Olha lá, cheio de trinco, vários trincos. Então é aí que é o problema. Esses trincos eles são pelo vaso todo. Se eu vir aqui e fazer isso, o trinco vai estar lá ainda. E aí que tá. Isso aqui é defeito de fabricação? O que que é? Uma técnica que precisa ser aprimorada. Então eu acredito que o reforço da forma é um jeito de aprimorar essa técnica, né? É uma técnica boa, né? É uma técnica prática. Você aumenta a durabilidade da forma também, né? Porque você vai proteger o plástico, né? E é interessante você aplicar essa técnica de reforço da forma. Então aqui agora a parte da borda, né? A gente iguala primeiro aqui com o polegar, segurando aqui. Se precisar completar, você já completa aqui. E daí você já vem com a espátula. Molha a espátula e já aproveita para compactando e dando acabamento. Vira o vaso.
Onde falta massa você vai colocando. E pessoal, a gente está apertando. E aqui onde eu já tinha terminado, vai mexendo a forma lá. Isso aqui é tudo coisa que pode ser evitado. Olha lá. Aí você tem que apertar de novo, fazer um reforço. Então você perde muito tempo fazendo isso. E não é garantido que fique bom ainda. Você acaba perdendo um pouco de vaso, né? Eu, pelo menos, não tenho coragem de vender um vaso com defeito, né? Porque o vaso, ele não é só o que aparece por dentro e por fora. Ele é o que está no meio aqui também. Então eu não tenho coragem de passar uma tinta, passar uma nata para esconder uma trinca e vender. Daí dali meses depois a pessoa vem me falar que o vaso quebrou, né? Eu invisto sempre em qualidade, né? Mesmo que seja para mim. Aliás, né? Esse é o detalhe, né? Se a gente for fazer pra gente mesmo, aí que tem que ser melhor ainda, né? A gente é meio ultrapassado às vezes pensando em fazer algo pra gente, não precisa ser muito bom. Diferente, precisa ser melhor ainda. E não é só defeito que eu estou mostrando, né? Nossa, o cara só mostra defeito. É um jeito que eu fazia vaso antes. Eu fazia assim. Por ignorância, eu não sabia. Então o tempo foi mostrando, né, que existe uma forma de melhorar. Então é mais ou menos isso aí. Então aqui ele está praticamente acabado, né? Ele não fica muito legal o acabamento assim, primeiramente, porque a massa ela é bem secona mesmo, né? Que é a massa que dá para fazer, né? Se a massa fosse um pouco mais úmida, seria impossível fazer isso aqui, né? Na hora que você passa para dar o acabamento, a massa corre junto, né? Então aqui com um pouco óleo e a massa um pouco mais seca, é possível fazer desse jeito. É a melhor forma de fazer. Só vai finalizando agora. Vai repassando, né? Vendo se não ficou mais nenhum trinco, aperta bem. Se eu filmar aqui longe, você não vai ver trinco nenhum. Você não está vendo trinco, Aninha. Agora chega perto para ver. Olha lá, tudo cheio de trinco. Isso aqui é algo que se você for fazer, você vai pensar, nossa, eu não consigo fazer. Eu não estou conseguindo fazer igual me ensinaram lá no YouTube. Mas aqui eu estou mostrando para você a realidade. É o que você vai encarar se você for fazer desse jeito, né? Então não é porque você não consegue fazer, né? Você tenta fazer e não fica legal. É porque realmente é difícil, né? Se você quer fazer algo perfeito, bem assim, acabamento legal mesmo, fica difícil. Aqui com o borrifador, se você quiser usar ele para massa, por exemplo, a massa, ela tem essa massa, se não tiver muito calor, um tempo de uso assim de aproximadamente 40, 50 minutos, né, para você usar ela, para ela ter um tempo legal assim. Agora, se tiver muito calor, você tem que ir molhando ela. Eu indico um borrifador, para você não deixar ela muito úmida. Então você vai molhando o que você vai usar, né? Isso se você passar o tempo de uso dela. Aqui eu estou molhando só para você, né, ter uma noção do que você vai poder enfrentar também. E também no acabamento. Você pode usar o borrifador aqui na borda, né? Pode molhar bem aqui, que agora aqui que vai deixar legal o acabamento. É você precisar de umidade para ficar mais bonito, mais perfeito.
Então, se você for fazer assim, você vai com cuidado agora. Nessa forma aqui, precisa ter cuidado para ela não dar trinco. Agora, quanto menos você mexer no vaso, melhor. Quanto menos você forçar o vaso, melhor. Você já compactou toda a massa e agora você não pode mexer na estrutura do vaso. A gente vai agora para a parte do fundo, para ver a espessura do fundo do vaso. Vamos ver como que ele tá isso aqui. Esse aqui ainda tá legal o fundo. Esse aqui eu vou fazer com 2 furos. E aqui já encontrou alguma pedra, né? Por causa da areia média. Então aqui a gente dá um acerto. Sem maquiagem, sem filtro. Aqui a gente mostra o que você pode encontrar aí na sua casa. Olha lá. Tá feito. Só dar uma acertada nesse aqui de novo. É basicamente isso. Você só confere. Tá aí praticamente pronto. Bom, aqui, esse aqui é o torno que eu tenho aqui, né? Que eu fiz. Se você quer aprender, coloca aí pra mim também no comentário. Quer aprender a fazer o torno? É um torno bem simples, né? Se você olhar aqui, é uma base de madeira, um eixo de bicicleta. E eu adaptei aqui uma base giratória, né? Vou colocar ele, que eu encaixo aqui. Então, um torno é essencial para pinturas, vaso, para você poder fazer essa parte da nata, né, para dar o acabamento. Se você não tiver um torno e não quiser fazer um torno, você pode pegar alguma cadeira giratória, né? Como essa daqui, ela gira também, ou uma base mesmo, que você coloca o vaso um pouco mais alto para você enxergar ele um pouco melhor, uma mesa, e daí é você que vai ter que girar, você vai ter que ficar girando para lá e gira para cá, e é basicamente isso. Em vez do torno girar, é você que vai ter que girar. Tá o vaso que a gente desenformou então, né? Primeiro a gente vai tirar a rebarba. Bom, aqui então a nata que eu vou usar é uma parte de cimento, meia parte de cal. E eu vou colocar também meia parte de areia média. Essa é a medida que eu estou usando, né? Meia parte de areia média. Tá aqui. Aqui é bom colocar o aditivo, para ela dar mais resistência, né? A massa, essa nata não quebrar. Tem que ser uma mais forte. E é isso. A gente vai fazer ela bem mole. Ela rende muito isso aqui, bastante mesmo. A gente faz ela bem mole. Bom, a nata ela fica assim mesmo, bem aguada. Uma parte de cimento, meia parte de cal e meia parte de areia média e o aditivo plastificante. Bem aguada mesmo, bem aguada.
Isso aqui rende muito, viu? Aqui, esse aqui dá para fazer, ó, pelo menos aqui uns 6, 7 vasos desse aqui. Pelo menos, ainda sobra. Aqui, vamos lá então. Você coloca um plástico aqui para proteger o torno, né? Já passei a primeira camada em todo o vaso. A gente passa uma segunda aqui só para finalizar, daí virando assim. Pode virar sem medo, isso aqui que vai deixar o vaso mais bonito. Importante falar dessa nata aqui, né, que a gente usou com o cal aditivo, né, a porcentagem de uso de cada, que olha aqui, ela não derruba quase nada. O desperdício dela é mínimo, olha, quase nada. Se você usar só a nata de cimento, ela vai secar muito rápido, vai ficar pó. Vai ficar um pó na hora de você pintar, você vai ter que pintar, a tinta não vai ter tanta aderência. Agora, o cimento, a areia, o cal e o aditivo, ele faz esse acabamento. Então ele fica um acabamento plástico, impermeabilizante e pronto para pintura. Você não vai precisar tirar pó, não vai precisar lixar e nada. Então, aqui está pronto o vaso. Só você pintar.